Feliz Natal! Posso compartilhar uma coisa com vocês? Quando eu era moleque, toda manhã de Natal eu ia até a janela, abria e gritava pra todo mundo: Feliz Natal! Eu não sei como até hoje ninguém me mandou a merda, sinceramente. Então eu tenho propriedade quando eu falo que é muito mais legal estar aqui desejando isso pra vocês. Mas chega de sentimentalismo, bora falar do Papai Noel! O Papai Noel deve ser uma das figuras mais reconhecidas ao redor do mundo. Um velhinho que usa roupas vermelhas, menos no Brasil, e viaja o planeta na véspera de Natal entregando presentes para as crianças que foram boazinhas ou carvão para as crianças que foram ruins. Basicamente, um chantagista emocional. A figura do Papai Noel tá tão associada ao Natal que ela praticamente representa o feriado, da mesma forma que o horário de pico representa o sofrimento. E sim, De Lobo, eu acho que eu tenho algum trauma. Sabendo disso, não é de se surpreender que o Papai Noel tenha feito diversas aparições na mídia ao longo dos anos. Sejam em filmes, séries ou até animações, sempre tem alguma versão do Papai Noel que tá aparecendo em algum especial que é lançado no Natal. E é claro, não podia ser diferente nos quadrinhos. Tanto a Marvel quanto a DC tratam o mito do Papai Noel como uma boa mistura de aleatoriedade e bom humor, criando histórias que variam do clássico até o ridículo. E é pensando nisso que eu levantei a pergunta: qual é a diferença, qual é a semelhança entre o Papai Noel desses dois universos? Quem será que é o mais forte? Sempre tem que perguntar quem será que é o mais forte, né, véi? Curiosos? Então vem comigo! Eu vou começar com a DC porque, como eu comentei no meu vídeo da Sociedade da Justiça, a DC vem publicando seus super-heróis desde os anos 40. Então acho que não surpreende ninguém que a primeira aparição do Papai Noel num quadrinho de super-heróis foi numa história do Superman. Super-Homem! A história, intitulada Aventura de Natal do Superman, foi lançada em 1944. Ela se passa na Era de Ouro dos quadrinhos, então tenha isso em mente porque é uma história muito aleatória. Tudo começa quando o Clark e a Lois resolvem fazer um evento para conseguir brinquedos para dar para as crianças carentes. Enquanto isso, uma dupla chamada Dr. Grouch e Sr. Milley resolvem pegar o foguete deles e invadir a oficina do Papai Noel para fazer com que o Papai Noel parasse de fazer brinquedos para as crianças e cedesse ao capitalismo. We just need money. Como todo bom guerreiro do Twitter, essa dupla decidiu que, como eles não tiveram uma infância boa, ninguém poderia ter. Eles tentam impedir o Papai Noel, que expulsa eles da oficina, e eles resolvem botar fogo no parquinho. Primeiro botando fogo no planeta diário para impedir a doação de presentes para as crianças, e então roubando as renas do Papai Noel para impedir que ele entregue os presentes para as outras crianças. O Papai Noel resolve pedir ajuda pro Superman, mandando um sinal de rádio que aparentemente vai para todos os rádios do mundo. O Superman encontra os caras, salva as renas, mas como eles não desistem, eles usam uma arma para colocar as renas para dormir com o Aquaman. Aí o Superman resolve dar uma de Thanos. Certo. Eu mesmo faço isso. E carrega o trenó por todo o planeta para fazer as entregas. Eles terminam fazendo uma entrega no escritório do Dr. Grouch, que acaba pegando e ficando comovido que apesar de tudo que eles fizeram, eles ainda receberam presentes. Eles encontram o espírito do Natal e tudo termina bem. Tirando pelas tentativas de latrocínio, de assalto à mão armada, de furto, invasão. Como eu disse, essa história é bem doida, é uma representação clara da Era de Ouro dos quadrinhos. E um de vocês pode até argumentar que, depois da crise, essa história provavelmente saiu de continuidade. E vocês não estariam errados. Depois da crise, o Papai Noel do universo DC começa a ficar extremamente aleatório. Temos, por exemplo, histórias em que ele invade Apocalipse para entregar carvão pro Darkseid, histórias em que ele luta com o lobo até a morte depois que o vilão é contratado pelo Coelhinho da Páscoa para poder matar o Papai Noel, que nessa história é um escravagista de elfos. Sério, velho, o que eles fumam pra pensar nessas... Meu Deus! E até uma história em que o Homem Plástico tá contando pro sobrinho dele do dia em que o Papai Noel se tornou um membro honorário da Liga da Justiça pra poder impedir um vilão. Mas com tantas interpretações diferentes, quem é o Papai Noel da DC? Se a gente olhar o site do DC Fandom, a gente descobre que o Papai Noel é descrito como um mago chamado Nicolaus, que viveu em Patara no ano de 2700 d.C. Essa origem foi explicada por ninguém menos que o John Constantine, que teve que um dia roubar os ossos desse mago para conseguir fazer um ritual e resolver um problema dele. Clássico Constantine. Mas se o mago Nicolaus morreu, como as crianças continuam recebendo presentes? Eu fiquei pensando nisso até que eu descobri uma história do Adão Negro, publicada em New Year's Evil, lançada em 2020. Because the hierarchy of power in the DC universe
is about to change. Ih, não vai mudar não, hein, The Rock? Enfim, a história começa com o Adão Negro conversando com uma criança que tá super triste. A criança morava em Nova York, e ela tá super triste porque aparentemente o Natal não é comemorado em Kahndaq, e o Papai Noel não visita o lugar. Durante a conversa, o Adão decide que precisa resolver a treta. Então ele parte pro Polo Norte, invade uma muralha de gelo. Dentro da muralha, ele descobre uma dimensão isolada. Lá dentro, assim que ele atravessa um portal, é como se ele estivesse voltando anos no tempo. Ele encontra uma cidade cujos moradores são todos duendes, e no topo de uma torre, um mago super poderoso. Ele e o mago saem na porrada, o Adão Negro dá uma surra no mago, e quando o mago se rende, ele chega e fala: esse ano tu vai pra Kahndaq. Tá aqui as direções, vacilão. E vai embora, tá ligado? Essa história, por mais aleatória que seja, é legal porque solidifica o mito do Papai Noel como esse mago poderoso que viveu no passado. Não só isso, também explica como ele consegue ainda entregar presentes hoje em dia, porque ele tem esse portal que faz com que ele consiga sair do passado e ajudar as crianças no presente, mesmo depois de morto. Drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song. Muito provavelmente você já deve ter ouvido a explicação de que o Papai Noel é um mutante no universo Marvel. Só que a história do Bom Velhinho é um pouquinho mais aleatória do que isso. O maior problema aqui é que, como na DC, a origem do Papai Noel vai mudando de acordo com quem é o escritor da história. O que com o tempo faz com que as histórias comecem a se contradizer tanto que parece que elas foram planejadas pela Warner. Mas vamos começar do começo. Tirando duas pausas, uma no começo dos anos 2000 e outra a partir acho que 2012, se eu não me engano, a Marvel sempre publicou um especial de Natal chamado Marvel Holiday Special, em que ela reunia contos dos melhores autores da Casa das Ideias em uma única edição especial de Natal. E foi logo na primeira edição que a gente teve a história dos X-Men que transformou o Papai Noel em um mutante nível Ômega. Mas o que isso quer dizer? Olha, falando por cima, mutantes nível Ômega são mutantes cuja escala de poder parece não ter limite. E nessa curta história, o Papai Noel já mostra esse poder, porque os X-Men estavam lutando contra a Irmandade dos Mutantes, e o Papai Noel primeiro transformou a Irmandade em um monte de brinquedos, depois fez com que os X-Men voltassem pra casa, parece que eles voltaram no tempo também, e esquecessem tudo que aconteceu. A história é bem curta, mas serviu de base pro futuro pra mostrar qual é a origem do Papai Noel e quem ele é nesse universo. Só que assim, como eu falei, veio outras histórias que começaram a contradizer isso um pouco, e passou a ficar tão confuso quanto o futuro do DCU. Why, you little... I got you! You! Stop! Stop! He's already dead. No! I gotta kill him! Ah, e se parece que eu tô pegando no pé da Warner, é porque eu tô! Na edição de 2006 de Marvel Holiday Special, eles trouxeram uma biografia do Papai Noel, em que eles deixam claro que ele não necessariamente é apenas um mutante. Lá eles falam que a origem dele não tá totalmente clara. Inclusive, se você olhar o site Marvel Fandom, você vai ver que a origem do Papai Noel é descrita como uma combinação de diferentes crenças humanas que adquiriram vida. Você mentiu! Não, é sério. Tipo, no mundo real, o mito do Papai Noel é influenciado por diversas histórias espalhadas pelo planeta. Indo desde o santo São Nicolas, que era um padroeiro na Rússia, que nasceu na região de Mira e era muito admirado pela bondade que demonstrava com os outros, até histórias relacionadas com Odin, o pai do Thor. E aí nessa biografia, basicamente eles disseram que o Papai Noel é uma amálgama de todas essas histórias que se uniram e acabaram criando vida por causa da crença humana de que elas existem. Boy, that escalated quickly. Em outras palavras, eles disseram: sei lá de onde ele veio, parceiro, ele só tava aí quando eu cheguei. A última aparição do Papai Noel que eu vou falar aqui é de uma história do Deadpool que foi publicada em 2018, intitulada O Natal que Nos Esqueceu. A história mostra um grupo de crianças que faz uma vaquinha online pra contratar o Deadpool pra assassinar o Papai Noel depois que elas acordam na manhã de Natal e não receberam nenhum presente. Things just got out of hand. Enfim, o Deadpool vai até o Polo Norte, onde ele encontra o Papai Noel só de cuecas, enchendo a cara. Os dois saem na mão, o Deadpool quebra o joelho do Papai Noel e quando tá pra matar ele, fala: eu não consigo. Velhinho, me fala, por que você não entregou os malditos presentes?
E aí o Papai Noel explica que o líder duende das operações tentou fazer com que ele fizesse uma parceria com uma empresa privada. E aí quando o velhinho se negou, o duende fez com que todos os duendes desistissem de trabalhar na oficina e fossem trabalhar pra ele. O que acabou dando tão certo quanto um monte de crianças trabalhando nas fábricas de Londres no século XIX. Quanto tempo ele pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Calhe a boca dele e conserte a máquina. E me traga um láudano para minha cabeça. O Deadpool decide ir atrás do Duende-Chefe, que é uma combinação perfeita de Jeff Bezos, Elon Musk e Tyrion Lannister, mata o vagabundo na porrada e convence os duendes a voltarem pra oficina, salvando o Natal daquele ano. Mas vocês conseguem entender por que eu falo que a Marvel tá se contradizendo? Tipo, por que o Papai Noel não resolveu tudo sozinho? Por que ele não usou os poderes mágicos dele? Por que ele deixou o Deadpool quebrar a perna dele? Por que eu tô perdendo tempo fazendo essas perguntas? Não faz muito sentido, sabe? Eu não sei, você não sabe, a Marvel não sabe. No fim das contas, Papai Noel da Marvel é meio que um conceito aleatório e cada um usa quando quiser. GG, segue a vida. No fim do dia, a grande diferença entre o Papai Noel da Marvel e da DC é que na Marvel o conceito é muito mais abrangente e na DC é mais específico. Na DC ele é um mago, na Marvel ele é um mutante e qualquer outra coisa que os escritores precisarem na época. Mas no final das contas, o Papai Noel é um personagem tão aleatório que honestamente os escritores vão mudá-lo, vão alterar a origem dele e vão mexer em tudo, mais vezes do que a Warner mexe no futuro do DCU. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Mas é isso aí, galera. Nesse vídeo, por motivo nenhum, eu quis responder uma pergunta que ninguém fez. Eu agradeço pra quem aguentou até aqui, pra quem ficou curioso e viu o vídeo. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Se você gostou do vídeo, por favor, curte aí embaixo. Comenta o que você acha das aparições do Papai Noel. Tem alguma aparição que eu esqueci que você acha que valeria a pena falar aqui? Comenta aí, vamos conversar. De novo, Feliz Natal pra todos vocês. Boas festas. Ah, importante. Semana que vem não tem vídeo, tá? Eu vou ter que tirar aí um tempinho de folga, principalmente porque o meu computador tá com problema e eu preciso levar pra assistência. Enfim, obrigado por estarem comigo até aqui, um abração, feliz ano novo e até a próxima.